ministrar uma palestra sobre finanças, os princípios, como 10 princípios para alcançar a sabedoria, prosperidade financeira, 7 princípios para alcançar a prosperidade financeira. E o Rodrigo é lá da Igreja Batista de Getsemane, veio ele juntamente com a esposa dele, a Débora. Muito obrigada pela presença de vocês. Sintam-se em casa, em nome de Jesus. Eu que agradeço a Carol, tem também o Lívia. Tem alguém que já teve algum momento no seu treinamento, que Betinho, que está aqui? Tem ali, Carol também. Já fizeram curso comigo ou não? Você lembra? Está treinando, então. Eu estava vendo você cantando, eu acho que eu faço com isso, porque é muita gente. E parabéns, muito obrigado. Tomara que faça sentido para cada um de vocês. E tomara que de alguma forma você saia daqui hoje com alguma reflexão e com alguma decisão que traga resultado da vida de cada um também. Então, eu não vou me apegar muito à apresentação que eu vou passar aqui, mas eu gosto de ilustrar também, trazer mais acesso à informação. Eu costumo dizer que aquilo que a gente ouve, a gente esquece, aquilo que a gente ouve, a gente vê, a gente lembra, e aquilo que a gente ouve, vê e faz, a gente aprende. Então, por isso que mostrar, eu acho que traz uma possibilidade de mais aprendizado também. E convido, no final eu faço esse convite para vocês conhecerem um pouquinho o que a Carol conhece, que a Irene conhece, que o Antônio também conhece, e tomara que de alguma forma você saia daqui com alguns instrumentos bem legais para a sua vida na área financeira e espiritual também. Como nós falamos, nós vamos falar sobre os 7 princípios para uma boa prosperidade financeira, mas eu queria introduzir esse assunto mostrando uma imagem. E essa imagem que eu queria mostrar para vocês é exatamente... Então, a ideia é trazer uma reflexão importante. Trazer uma ideia importante, inicialmente, sobre por que 40 anos e não 40 dias. Então, muitas vezes a gente pode questionar por que aquele povo ficou 400 anos escravizado lá no Egito e ele foi liberto pelo Senhor. E depois de 400 anos, eles poderiam demorar 40 dias naquela multidão de mais de 600 mil pessoas em direção à Terra Prometida, e demoraram 40 anos. E eu queria trazer essa reflexão. A gente entender o motivo, entender o porquê, e entender se eles estavam preparados ou não para estar naquela Terra Prometida, logo na saída do Egito. E na área financeira tem muito a ver com essa passagem também. Por que culturalmente o brasileiro é endividado? Por que culturalmente o brasileiro não guarda nada muitas vezes, ou guarda muito pouco? Por que culturalmente o brasileiro dizima pouco? Por que culturalmente as pessoas, elas primeiro pagam as contas, depois se sobrar elas guardam, se sobrar elas doam? Por que isso acontece? E trazer essa reflexão é muito importante porque ele mesmo disse, né, que ele veio para que tenhamos vida e tenhamos em abundância. E ele mesmo disse que você veio ao mundo para conquistar muito dinheiro, para ajudar muita gente. Imagina você conquistando cada vez mais dinheiro, ajudando cada vez mais pessoas, ajudando cada vez mais a igreja prosperando cada vez mais com a sua ajuda. Então é isso que a gente tem que entender, e muitas vezes as pessoas não se permitem ser próximas. E a prosperidade tem a ver com permissão. Muitas vezes as pessoas elas não se permitem ganhar muito dinheiro, elas acham que ganhar muito dinheiro é errado. E aí nós temos que começar a questionar para entender, será que é errado? Será que eu estou nesse mundo para ser cada vez mais próximo, para ter meu salário aumentando cada vez mais, para que eu possa faturar cada vez mais, para que eu possa morar numa casa cada vez melhor? E é isso que ele espera da gente. Só que entre ele esperar e as pessoas e a gente fazer, existe uma grande diferença cultural, existe uma diferença de prioridades. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E aí, em cima disso, eu queria mostrar para vocês uma passagem, eu queria mostrar só o próximo slide para trazer a ideia dos motivos que aquele povo ficava lá no deserto e não demorou 40 dias, demorou 40 anos. E talvez a gente tenha que entender quais foram os pecados, por que tanto tempo. E a primeira reflexão é aquela: será que aquele povo estava preparado para chegar na Terra Prometida? Ou chegaria um monte de escravo num lugar e falaria, não, eu não quero isso tudo, eu preferia quando eu estava lá no Egito. E, literalmente falando, é isso mesmo. Se aquele povo chegasse em 40 dias na Terra Prometida, ele chegaria lá com a cabeça de escravo. E aí ele tinha que ser moldado. E até Moisés,
que foi um dos precursores para representar o Senhor, para levar aquele povo para lá, aquele povo ingrato, aquele povo que idolatrava, aquele povo murmurador, o tempo todo, ele foi punido, e no final ele foi impactado por tanta ingratidão, por tanta murmuração. E aí, na hora que ele foi bater na pedra e questionar o Senhor falou: você não chegará. E só chegaram Josué, que era o líder sucessor, e Caleb. E aquele povo que nasceu no deserto. Mas dos que saíram, só 2 chegaram. E Moisés não chegou. Então entender que essa passagem, ela tem que ser feita e questionada por todos nós. Porque não é porque eu vivo nessa terra, fazendo tudo de melhor, sendo uma pessoa que estou ajudando o próximo, que eu vou estar salvo. Tem que ver durante toda a trajetória. Se lá no final eu não vou pecar, se lá no final eu não vou cometer algo que não me permita ter a libertação. E aí, em cima disso, a gente começa a entender: para que serve o deserto? Nós vivemos deserto na nossa vida? Vivemos constantemente, em várias e várias áreas. Em várias e várias áreas. E a gente tem que questionar justamente isso. Esse deserto que a gente vive na nossa vida, será que ele foi feito para a gente morar? Ou foi feito para a gente passar? Mas por que a grande maioria dos brasileiros na área financeira está morando no deserto? Não guarda nada. Muitas vezes não buscam direcionamento na área financeira, não buscam um direcionamento numa área tão importante, não buscam um direcionamento em áreas que são essenciais na nossa vida. Então a gente entender isso, entender que naquele deserto, aquele povo estava ali fazendo o quê? Estava ali idolatrando o tempo todo. E aí Moisés, aquele desespero, vindo aquela idolatria, tentando lutar contra aquela multidão, e muitas vezes era questionado, era maltratado, e aquele povo estava ali, mesmo vendo tudo aquilo, todas as pragas que o Senhor tinha mandado lá no Egito, e naquele lugar estava ali idolatrando pessoas, idolatrando outras coisas, e aquilo ali foi um dos pecados. Além desse pecado, aquele povo ali também estava o tempo todo fazendo o quê? Pondo o Senhor à prova. Então lá no mar, na hora que estava ali, estava vindo aquele tanto de pessoas perseguindo, querendo matar aquele povo, vindo do Egito, e eles viraram para Moisés, para o Senhor, e falaram assim: estávamos lá sendo escravizados, pelo menos tínhamos o que comer, agora nós vamos morrer aqui no deserto. Aí o Senhor foi lá e abriu o mar vermelho. Aí aquele povo, na hora que viu aquele mar aberto, falou: nossa Senhor, mas eu vou ter que caminhar isso tudo? Aí o Senhor falou: você caminha, você morre, o que você prefere? Aquele povo murmurador começou a caminhar, aí veio aquela água toda e matou todas aquelas pessoas que estavam perseguindo, e todas aquelas pessoas que foram escolhidas foram salvas. E aí se imagina: poxa, esse povo agora vai ser mais grato, né? Vai ser mais temente ao Senhor, né? Nada disso. Continuaram ali idolatrando, continuaram ali com os prazeres da vida, continuaram ali escolhendo o prazer mundano, e não escolhiam a porta correta. E consequentemente o tempo todo murmurando, e murmurando, e murmurando. E aí se pergunta: por que 40 anos e não 40 dias? Como que um povo ingrato, que idolatrava, que não acreditava no Senhor, mesmo com tudo aquilo, um povo que o tempo todo estava escolhendo as coisas mundanas, poderia chegar numa terra prometida? Chegaria e simplesmente seriam escravos no lugar maravilhoso. Por isso, 40 anos e não 40 dias, porque a cultura tinha que ser mudada. E será que na sua família você está morando ou você está passando por alguns desertos? E na área financeira? Você está morando ou você está passando? E nas atitudes? Você tem idolatrado dinheiro? Você tem murmurado? Você tem questionado? E aí se pergunta: o que você tem feito na área financeira? Quantos livros você já leu nesse? Quantos cursos? Quem aqui segue a Carol, por exemplo, que fala sobre o assunto, por exemplo, para ajudar pessoas a viajarem mais, e acompanha, e já perguntou para ela como que faz? Quem é que busca esse tipo de direcionamento na vida financeira? Porque muitas vezes a gente tem que questionar o que nós temos feito. Porque talvez você está falando: nossa Senhor, eu preciso tanto dinheiro, mas você está preparado para receber esse talento? Porque na palavra nós vamos falar sobre isso, a gente tem que estar preparado.
A gente tem que entender que o dinheiro na nossa mão, ele é o meio, ele não é fim para nada. Mas o que você tem feito? O que você tem gerado de resultado com esse talento que você tem recebido? E se eu te perguntasse hoje, como é que está a sua vida financeira em uma palavra? Qual seria essa palavra? Essa palavra é uma palavra boa ou ruim? E aí eu questiono, em cima de tudo isso, quantos livros? Quantos cursos? Quantos mentores? Porque é ingrato e é injusto você virar e pedir para receber talentos se você não se prepara para receber eles. Se você recebesse uma certa quantia de uma doação, de uma herança, você multiplicaria ou você enterraria esse talento? Você sabe o que você faria com esse dinheiro? O que você tem feito hoje? Porque basicamente é o seguinte: o que você tem feito, você fará. E nós temos que questionar tudo isso e entender: poxa, será que eu vou repetir os padrões que eu aprendi com os meus pais? Será que são padrões bons ou ruins? Será que eu vou questionar aquilo que eu tenho certeza sobre dinheiro? Por exemplo, liguem as mãos todo mundo, por favor. Estão de mãos ligadas. Dessa forma aqui, você mesmo, com você mesmo, na verdade. Isso aqui é uma conexão pessoal. O que você tem certeza sobre dinheiro? Por exemplo, você tem certeza que quem casa quer o quê mesmo, gente? Quem casa quer casa. Aí você tem certeza também que quem compra terra não? Aí você tem certeza também que dinheiro não dá em árvore. E será que isso é verdade ou é mentira? Talvez não é mentira. Não quer dizer que não tem que ter uma casa, eu acho que tem que ter. Mas quem disse que quem compra terra não é? Baseado em qual informação você está falando isso? Baseado no que aconteceu lá atrás ou no que está acontecendo? Então questionar isso é muito importante. Entender isso é muito importante. E baseado nisso, a gente entra nos 7 princípios. Só que princípio, eles são radicais. O princípio, a gente tem que questionar muito como que a gente fez. Porque no Brasil, o endividamento bate recorde. Nós nunca tivemos tantas pessoas endividadas ao mesmo tempo. De cada 10 famílias, 8 estão endividadas. Olha o deserto que as pessoas têm vivenciado muitas vezes. E aí no Brasil, mais de 44% das pessoas nunca leram um livro. No Brasil, mais de 60% das pessoas nunca investiram nem na poupança. Então a gente tem que começar a questionar aí os padrões. Como que eles estão sendo feitos? No Brasil, existe uma cultura de muitas vezes beneficiar quem tem um problema, mas não beneficia quem quer uma solução. No Brasil se lança Desenrola 2.0 para quem está endividado, mas se a pessoa está adimplente e quer fazer um tipo de negociação, ele não tem que se endividar para negociar. No Brasil, nas escolas não é falado sobre esse assunto. Nas famílias, esse assunto também não é falado. E a gente tem que entender que esse assunto não é responsabilidade nossa. Então a gente tem que entender que tem assuntos que a gente tem que assumir o protagonismo. Mesmo porque se estivesse na escola de educação financeira, quem disse que aprenderia isso? Você na escola teve aula de tabela periódica. E na escola lhe foi apresentado, por exemplo, o símbolo de prata. E você teve tabela periódica durante uns 8 anos. E talvez você não saiba o símbolo de prata. Então muitas vezes a gente está questionando, mas a gente também não está agindo. E adianta, imagine se o governo mandasse para você livro de educação financeira, você ia ler? Vamos supor que fosse obrigado a passar um curso de educação financeira em horário nobre na televisão, você iria assistir? Porque no Brasil as pessoas estão preocupadas se o Neymar vai ou não vai para a Copa. Mas as pessoas não estão preocupadas com quanto está a taxa Selic, quanto está a inflação. As pessoas não estão preocupadas com qual é o investimento que eu posso fazer pensando no meu futuro. Porque no Brasil, quem se aposenta não paga nenhum plano de saúde com aposentadoria. E no Brasil as pessoas não guardam nada para o futuro. Porque na Bíblia fala que a formiga no verão guarda para o inverno. Então está na hora da gente começar a questionar: será que está certo eu fazer com que uma família educada financeiramente surja de mim ou não? Mas se eu não sei, como é que uma família vai surgir? Porque pais educados financeiramente tendem a ter filhos educados financeiramente. Pais endividados tendem a ter filhos endividados. Então a gente tem que questionar tudo isso e começar a entender o que eu tenho feito. E você não tem que concordar comigo. Eu estou aqui para te questionar hoje, para te incomodar, para que de alguma forma você fale: poxa, deixa eu fazer algo, para que você possa ser melhor. Mas
a gente tem que entender que você pode me questionar, você pode não concordar, você pode achar que quem compra terra normalmente acerta. Você pode achar que dinheiro dá em árvore. Não dá em árvore, perdão. Você pode achar tudo isso. Eu não concordo. Mas eu estudo esse assunto para te provar. Agora eu te digo que você tem que ter um lar, tem que ter uma casa, tem que ter imóveis. Mas provavelmente isso não vai tirar. Isso vai tirar. Mas o objetivo do dinheiro é esse, tirar. O objetivo do dinheiro é para viajar. O objetivo do dinheiro é para que você possa doar. O objetivo do dinheiro é que você possa realizar muita coisa. O dinheiro, ele é o quê? Um meio. E a gente tem que entender isso com clareza também. Mas fazer com que uma família educada financeiramente surja da gente. Então isso é muito importante. E baseado nisso, entender qual é a certeza e qual é o fruto. Por exemplo, eu não vou entrar em detalhes de todos agora, porque a gente não tem tempo para isso, mas dinheiro da árvore. Um exemplo desse é o que eu estou te mostrando aqui agora. Olha uma prova do dinheiro da árvore. E além disso, dinheiro é de papel, e papel vem da árvore. Então, dinheiro da árvore. Mas até quando você vai falar que não dá? Até quando você vai continuar repetindo os padrões que você aprendeu com a sua família, com as pessoas que você convive? E entender isso é muito importante, entender que existem princípios, mas como eu falei, princípio é radical, princípio é profundo, princípio é método, princípio incomoda, princípio toca na ferida. Mas eu vou trazer o princípio, de alguma forma eu vou trazer algumas soluções. E o primeiro princípio que eu queria trazer para vocês é exatamente esse. E aí eu trago uma passagem da Bíblia que fala em Provérbios 13, 20 o seguinte: quem anda com sábios será sábio, mas quem anda com os tolos acabará mal. E aí? Na área financeira, você tem andado com pessoas sábias financeiramente? Nós somos a média das pessoas que a gente mais convive. Sem conselheiros, os planos fracassam. Princípios de Provérbios 15, 22. Você tem buscado conselheiros na área financeira? Quantos cursos? Quantos livros? E aí, se você recebesse um talento agora, o que você faria com esse talento? E aí a gente tem que entender o ambiente. Gostando ou não gostando do que eu vou te falar aqui hoje, você está aqui hoje, sabe por quê? Porque você convive com a Carol, de alguma forma. Se ela não tivesse me convidado, eu nem saberia que vocês queriam que eu viesse aqui. Então olha para você ver o tanto que o ambiente muda destinos. Talvez tenha alguém que vai ouvir algo que hoje, que vai colocar em prática, que vai ser um canal de transformação financeira na própria família. Talvez alguém que hoje vai ser um canal de transformação financeira na geração da família. Talvez vão vir netos, bisnetos, tataranetos transformados porque você veio aqui hoje, você permitiu. Porque ficar na sua casa ou vir aqui, talvez ficar na sua casa é muito mais confortável. E se você ficasse na sua casa, talvez você falaria até o seguinte: ainda bem que eu não vim, eu estou cansado. Talvez você nem saberia o que você perdeu. E a gente tem que questionar isso na nossa vida, porque endividado anda com quem? O investidor anda com quem? Então, trazer essa clareza que o ambiente muda destinos. Então, é importante a gente estar em ambientes próximos. E não é lugar, é ambiente. Se eu estou lá no Vale do Jequitinhonha, num lugar extremamente escasso, eu não estou fardado a ser uma pessoa escassa. Porque eu posso estar lá no lugar, mas estar em outros ambientes, buscando acesso à informação, buscando direcionamento. Então, entender isso é muito importante. Então, nosso primeiro princípio de hoje, que é radical, que é profundo, que é o método, é busque conselheiros certos. Quem aqui segue o bom educador financeiro? Quem aqui já leu um livro de finanças? Quem aqui já fez um concurso de educação financeira? Ou acha que sem conselheiros vai saber investir, por exemplo, num tesouro, num LCI, numa debênture, vai comprar uma ação, vai poder escolher um investimento legal para que você possa viajar mais, ter uma casa melhor, comprar um carro sem ter que viver financiando o carro, igual para Deus brasileiros falam. Então, entender isso é importante, saber o que escolher com direcionamento é muito importante. Então, trazer essa clareza é importante. Então, foi nosso primeiro princípio de hoje. Qual é o primeiro princípio de hoje? Então, gente, busca o quê? Conselheiros o quê? Certos. Então, vamos lá. O primeiro princípio de hoje é busque conselheiros certos. Qual que é? Conselheiros certos. Ok. E se questione, você tem buscado? Porque se você não faz curso, não lê livros, não está no caminho, qual que é a chance de você aprender a cuidar dos talentos? Qual que é a chance de você não enterrar os talentos que ia receber?
E esse Senhor, ele é honesto, né? Mas ele é muito duro. Ele só entrega para quem planta, cuida e colhe. Se a pessoa não planta, cuida e colhe, ele tira daquele e pega para o outro que faz isso. E é importante a gente ter esse questionamento e se preparar para receber. Segundo princípio de hoje, tem a ver com essa imagem. E nessa imagem, eu trago a reflexão Provérbios 6, de 6 a 10. Preguiçoso, aprenda uma lição com as formigas. Ela não tem chefe, ela não tem líder. Mas no verão ela guarda para o inverno. E aí? Você tem guardado para o inverno? Nossa casa tem caixa d'água, não tem? Caixa d'água é o quê? E na sua vida financeira tem reserva? Porque vai faltar. Não tem como não faltar. Momentos de adversidade chegam na vida de todo mundo. Todo mundo. E se eu não tiver caixa d'água? Eu vou buscar onde? Então entender isso é muito importante. E a Bíblia tem essa passagem. Aí eu pergunto para você conhece alguém que está aposentado pelo INSS, só pelo INSS essa pessoa está muito bem de vida? Alguém conhece? E tem gente que fala assim, o dia que eu aposentar eu vou viajar. Não fica chateado comigo, mas sua aposentadoria vai pagar nem seu plano de saúde. E é simples assim. E é entender isso e não fique chateado comigo. O que está ruim está pior, porque a idade é cada vez maior agora. Nós vamos aposentar com 120 anos de idade, olha lá. E se você não guardar para o inverno, sinto te dizer, escassez vai chegar na sua vida. E você vai ter que continuar trabalhando até quando der. Além disso, você vai ter que depender de parentes. E além disso, você vai ter que viver acostumando com a escassez. Se você não guardar, sinto te dizer, vai chegar um momento da sua vida que você não vai conseguir gerar o tanto de renda que você gera hoje. E se não está sobrando hoje, não fica chateado comigo. Vai faltar mais ainda. Porque está falando, preguiçoso, aprenda a lição com a formiga. A formiga do verão guarda para o inverno. E aí nós temos 4 perfis de pessoas. Nós temos o incomodado, que é aquele que vai sair daqui e fala assim, pô, eu não vou treinar com o Schumacher, porque foi até chato comigo, não vou treinar com alguém. Eu não vou seguir o Schumacher, não, eu vou seguir alguém. Se não gostou do Schumacher, eu vou buscar, eu vou comprar um livro e vou ler. Eu vou buscar o acesso, não vou deixar essa a brasa apagar, porque um monte vira vagalume. Aquele que sai daqui todo decidido, nossa, estou lá na palestra desse cara, vou fazer um curso com ele. Amanhã, a preguiça já bateu, não quer que ele entendeu o curso. Aí começam as desculpas, aí o vagalume acende e apaga, e compra o livro e não lê. Ele matriculou na academia e não vai. E é muito comum as pessoas, por quê? Porque a gente tem que estar no deserto, mas passar por ele, entender que é desafiador. Vim aqui hoje, gente, eu falo com toda sinceridade, é desafiador. Você tinha um monte de coisa para fazer hoje, talvez. Faltava de coisa para fazer na semana, e você veio aqui hoje, você escolheu fazer isso. Escolha coisa que vão te trazer resultado. Só que não seja vagabundo. Agora o desligado, o acomodado, ele nem sai de casa. Eu posso virar para ele e falar assim, não, eu te busco em casa, eu pago o custo para você. Ele não vai querer, não. Ele não está nesse. Esse eu não consigo ajudar. Eu consigo ajudar só o incomodado. Tem algumas cadeiras vazias aqui, eu te garanto que a cadeira que está vazia aqui hoje, ela está vazia porque talvez um vagalume falou, vou lá, mas não veio. Ele está com preguiça, talvez está jogando um jogo de futebol, o time vira lá. Deve estar ali, pode torcer, mas ele não consegue fazer gol com o time. Agora ele consegue fazer um golaço de bicicleta na vida financeira dele, simplesmente. Então a gente tem que entender isso, entender, eu tenho sido preguiçoso ou não? Quantos livros, quantos cursos, quantos mentores que eu acompanho nessa área? Porque na hora que você estiver seguindo o Schumacher ou alguém na área financeira, talvez ele vai falar de algo que vai te incomodar. E talvez na hora que você estiver vendo uma pegadinha do Silvio Santos, vai ser legal, você vai rir. E talvez você vai preferir pegadinha do Silvio Santos, mas é que não muda sua vida. Se o Neymar vai para a Copa ou não vai, isso não muda a vida de ninguém. Mas o brasileiro está mais preocupado se o Neymar vai ou não vai. Está na hora da gente assumir ser o artilheiro da nossa vida financeira, ser o presidente da nossa vida financeira. Qual o presidente que vai ganhar no Brasil? Eu não sei, eu tenho minha posição, minha opinião. Mas independente do que ganhar, não vai mudar muita coisa não. Porque culturalmente, nós temos uma cultura que está morando no deserto. Uma cultura que muitas vezes não quer ler o livro, fazer um curso, se desenvolver, buscar acesso. Está mais preocupado com quem que a Virgínia está namorando do que com a própria vida financeira, qual que é a taxa Selic, qualquer outra coisa. Então a gente tem que começar a questionar tudo isso. Então o segundo princípio de hoje é não seja preguiçoso.
Qual que é o segundo princípio de hoje então, gente? Não seja preguiçoso. Vamos para o terceiro então. O terceiro princípio de hoje tem a ver com essa passagem, tem a ver com a passagem dos talentos. E aí, Senhor honesto, mas enérgico, ele virou para algumas pessoas, entregou um talento e falou: vou fazer uma viagem longa. E ele deu um talento para 3 pessoas diferentes, de acordo com a sua capacidade. Então, para o que era mais capaz, ele entregou 5 talentos. Para o que era um pouco menos capaz, ele entregou 3. E para o que era menos capaz, ele entregou 1. O que era 5, quando ele voltou, depois de vários anos, chegou para o Senhor e falou assim: Senhor, eu sei o tanto que o Senhor é exigente e também espera da gente, eu multipliquei muito mais. E aqui, eu estou te devolvendo, mas não é 5 que você me entregou, não. Estou te devolvendo o dobro. 10. Servo fiel, honesto, um pouco que eu te dei, você multiplicou, você dobrou. Vou te dar mais. Pronto, recebeu 3? De acordo com a capacidade, ele foi lá e devolveu 5. Quase dobro. Servo bom e honesto. Um pouco que eu te dei, você quase dobrou. Vou te dar mais. Só que recebeu 1 de acordo com a sua capacidade, ele devolveu 1. E aí você, mas por que você não devolve mais do que eu te entreguei? Não, porque eu fiquei com medo de perder, ser roubado. Aí eu enterrei. E eu esperei todos esses anos para te devolver. Ou seja, não que devolveu que não valia nenhum, porque a inflação tinha corrido parte, ele entregou mesmo que tinha recebido. Servo fiel, você sabe que eu sou exigente, e nem no banco você colocou dinheiro. Eu estou recebendo menos do que você recebeu de mim. Estou tirando o que eu te entreguei, estou entregando para quem tem capacidade. E na vida é assim. Muitas vezes as pessoas ficam reclamando: eu queria ganhar mais, eu queria ter mais acesso, eu queria ter. E aí? Você tem se preparado para cuidar dos talentos? E aí vamos na mesma situação. Você está preparado? Parte do que você ganha você doa antes de começar a gastar. Parte do que você ganha você se paga primeiro, ou está pagando as contas primeiro e falando que não sobra nada? Você tem gastado menos do que você ganha? Porque isso são princípios. Antes de construir uma torre, tem que sentar e ver: dinheiro vai dar? Se não der, não constrói não, você vai passar vergonha. Então entender tudo isso é fundamental. E aí entender que o nosso terceiro princípio de hoje é: esteja preparado para receber talentos. Qual é o terceiro princípio de hoje, gente? E você está preparado para receber uma herança? Para receber uma promoção? Para receber muito mais dinheiro? E o que você faria com esse dinheiro? Quarto princípio de hoje tem a ver com essa imagem. E aqui traz a reflexão sobre qual a importância que o dinheiro tem tido na sua vida. E aí eu te pergunto: o dinheiro traz felicidade? Sim ou não? Traz? Eu diria que não. Por exemplo, o meu apelido é Schumacher. E o piloto de Fórmula 1 Schumacher tem muito mais dinheiro que eu. É muito mais. Concorda comigo? Sim. Quem que é mais feliz? Por quê? Ele tem como, tem coisa que o dinheiro não compra. O dinheiro não compra amor, o dinheiro não compra saúde, o dinheiro não compra tempo, o dinheiro não compra experiência, o dinheiro não compra presença. Então tem coisa que o dinheiro não compra. E a felicidade é uma conjunção de coisas. Eu te digo: o dinheiro não traz felicidade. É o que eu acredito. Mas eu te afirmo outra coisa: a falta dele traz muita tristeza. Então, a gente tem que entender que a presença dele não te traz felicidade, mas a falta dele te traz. Imagina um pai que não tem dinheiro para, talvez, pagar um remédio para o filho, que está precisando de tomar esse remédio, ou não tem condições de comprar o básico para comer dentro de casa. Nesse domingo à noite, agora, os filhos com fome dentro de casa não tem condições de dar o básico para os filhos. E talvez tenha até poucas opções de pedir agora. A tristeza que isso traz. Então entender isso é importante. Mas entender que ter dinheiro é importante? Sim, muito importante. E é muito, muito importante. São os talentos. Eclesiastes 5, 10 e 12. Que aí tem a passagem que ela até, eu quero trazer a reflexão, vou ler até o 12 para ficar clara a ideia. Mas olha para você ver, Eclesiastes, hein? Quem ama o dinheiro, olha só, quem o que, gente?
Nunca ficará satisfeito. Então, quem ama o dinheiro nunca ficará satisfeito. Quem tem a ambição de ficar rico nunca terá tudo o que quer. Isso também é ilusão. Quanto mais rico a pessoa, mais bocas ela tem para se alimentar. E o que ela ganha com tudo isso? É apenas saber que é rica. O trabalhador pode ter pouco ou muito para comer, mas pelo menos dorme bem à noite. Porém, o rico se preocupa tanto com as coisas que possui que nem consegue dormir. Aí o que as pessoas fazem? Ela interpreta só depois de quem ama. Ela não entende o início. Ela fala assim, está vendo? O rico não consegue tudo muito. Ela fala assim, olha só para você ver. Na Bíblia fala que o camelo, é mais fácil um camelo passar no buraquinho de agulha do que o rico ir para o céu. E o que é agulha? É agulha mesmo? Ou é uma porta estreita? Aí a gente começa a dizer, não, mas eu acho que é agulha mesmo, tá vendo? Não posso ter dinheiro, não, que é mais fácil um camelo passar no buraquinho de agulha do que ir para o céu. Então eu faço a interpretação do jeito que me valida. Para que eu possa falar, tá vendo? Para que eu vou ter dinheiro? Se a Bíblia mesmo está falando que não é para ter, ela está falando que é para você ter muito e abundância. Só que aí você quer entender do jeito que você quer entender. Ou talvez eu queira entender do jeito que eu quero entender. Então entendeu o contexto. Entendeu o que é agulha? Entendeu qual que é a interpretação correta de uma passagem dessa? E aí em cima disso, a gente entende. Dinheiro não compra tudo. Dinheiro é um meio, não é fim. Se você quer ter só dinheiro, isso não tem que te dizer. Você não vai ter resultado nenhum, porque caixa não tem gaveta. Você não consegue levar dinheiro lá no momento que você estiver do lado do Senhor. Lá você não vai ter nada disso. E tem gente que fala assim, eu vou viver hoje. Eu vou gastar tudo hoje, não sei se eu vou estar vivo amanhã. Provavelmente você vai estar. E provavelmente se você estiver vivo, você vai depender só do INSS se você não tiver guardado nada. E provavelmente você vai viver uma vida escassa sem conta de saúde porque você não contou atrás, você não guardou, você foi, por quê? Consumir tudo que você recebeu, sempre dizendo que não tinha o suficiente. Então trazer essa ideia é muito importante. E eu te pergunto, você admira pessoas bem-sucedidas? Na hora que você vê um amigo que está crescendo na vida, você admira ou você inveja? E não é só falar da boca para fora. É na prática mesmo, o que você tem feito? Você tem torcido para as pessoas evoluírem na vida? Ou internamente você está, nossa, o que essa pessoa fez de errado? Hein? Você viu o carrão que ela está agora? Você viu a casa que ela está morando? O que essa pessoa fez, hein? Então a gente tem que refletir sobre isso, porque talvez até um morador que mora debaixo da ponte, na hora que ele vê um carro bonito, ele fala assim, pô, cara, deve ser caro aquele PVA, eu nem quero ter. Aí afasta daquilo porque nem se julga merecedor de ter, nem tem missão de ter. A gente tem que entender muito isso. Será que é o amor ao dinheiro que é a raiz de todo mal? Lógico que é. Então entender exatamente esse princípio. E o nosso quarto princípio de hoje é não ame o dinheiro. Qual que é o quarto princípio de hoje? Não ame o dinheiro. E aí baseado nisso a gente vai para o quinto e antepenúltimo princípio de hoje. E trazer essa reflexão para a vida e entender, poxa, Tessalonicenses 5, 16 a 18 tem uma passagem que traz uma reflexão sobre essa imagem. E diz o seguinte: estejam sempre alegres, orem sempre, e estejam agradecidos a Deus em todas as ocasiões. Em todas as ocasiões. Momentos bons e ruins todos nós vamos vivenciar. No casamento, na vida financeira, nós vamos vivenciar momentos ruins no nosso trabalho, nós vamos vivenciar momentos ruins na nossa saúde. Isso é claro que nós vamos ter. E a gente tem que entender, nesse momento eu tenho que ser grato. Talvez, se você chegou aqui hoje e falou, poxa, eu estou indo nessa palavra, nesse momento, porque eu estou muito mal financeiramente. Aí você vê, até por isso tem que agradecer, porque você vê que você está mal. Se você estivesse bem, talvez você não viria. Ah não, talvez eu estou indo porque eu estou bem, mas eu quero estar melhor. Está vendo? Você tem que agradecer porque você está bem. Então tudo a gente tem que agradecer. Tudo a gente tem que agradecer. Como foi falado muito bem, quem estava cantando hoje, só de estar respirando a gente tem que agradecer, porque se você tivesse um preço para vender sua respiração, você não vendia com nenhum dinheiro do mundo. Poderia pegar todo o dinheiro do mundo e te entregar, estou te comprando o fato de você respirar, você não venderia. Se alguém viesse aqui agora e falasse, estou comprando o fato de você enxergar, você não venderia sua visão nem por 10 trilhões de libras esterlinas. E tudo isso está na sua conta. Mas eu te pergunto, você tem sido grato em atos, palavras e ações? Porque falar que é grato da boca para fora é muito bonito. Mas e na prática? E no dia a dia? Você tem agradecido mesmo pelos momentos bons e ruins? Só tem problema no casamento quem está?
Só tem problema com filho quem tem? Filho. Só tem problema com carro quem tem? Só tem problema com goteira na casa quem tem? Então, entender tudo isso é muito importante. E aí, qual que é o maior amor que existe? Qual que é o maior amor que existe? De quem para quem? De Deus com a gente. Ele pegou Jesus pegou a própria vida. Deus também, o seu único filho. Vai dizer, o maior amor de um pai, de uma mãe para um filho. E Deus foi lá e pegou o seu único filho para nos salvar. E a gente tem que entender, o maior amor que existe é este. E se, por exemplo, tá, você esteja endividado, e vamos supor que você tem uma dívida de 30 mil reais. E aí você fala, poxa, estou com essa dívida, mas essa vida inteira eu tenho tido dívidas, não consigo sair dela. Aí você recebe a notícia que você tem que arrumar 30 mil reais até o mês de agosto, porque seu filho precisa de uma cirurgia. E você não sai dessa dívida de jeito nenhum, você arruma os 30 mil reais. Está vendo que a desculpa que você está dando não é verdadeira, porque você não tem motivo, você não tem prioridade para resolver algo, porque para o filho você arrumaria, e para talvez pagar uma dívida você não arruma. Então entender isso é importante. Entender o valor das coisas é importante. Entender se é grato em atos, palavras e ações é importante. Então nosso quinto princípio de hoje é seja grato. Qual é o nosso quinto princípio de hoje? Seja grato. Penúltimo princípio de hoje, Provérbios 4, 9. A sabedoria será para você um enfeite como se fosse uma linda coroa. E aí, baseado nesse princípio, nessa ideia, nesse direcionamento, como que eu adquiro a sabedoria? Como é que eu me torno uma pessoa sábia em cuidar do dinheiro, por exemplo? O que eu tenho que fazer? O quê? Como? Buscar conhecimento e transformar em sabedoria, porque não adianta buscar conhecimento. Tem um monte de gente que tem um conhecimento, mas não coloca em prática, não adiantou nada. Por exemplo, o que é isso aqui? O que é isso? Dá para você imaginar que isso aqui é um tomate? Não, imaginar é tomate. Dá para imaginar e imaginar. Dá. Concorda? Vamos supor que eu vou fazer uma salada de fruta. Vou ter que pedir ajuda para a Débora, porque eu não sei fazer muita coisa não. Mas eu vou fazer uma salada de fruta. Aí eu viro para você e falo assim, é sábio, eu tenho conhecimento que isso aqui é maçã. É sábio eu colocar maçã na salada de fruta? É ou não é? Sim. Sim. É? Então legal, é sábio. Agora vamos supor que isso aqui seja um tomate. Tomate é o quê? Aí eu vou fazer uma salada de fruta. Tomate. Faz sentido? Então mesmo sendo fruto, não faz sentido eu colocar tomate na salada de fruta. Está lotado de gente. Por que eu vou fazer um curso com a Carol, com o Schumacher? Eu já sei. E aí o resultado? Quantas viagens? Quanto está a reserva? Quanto você está guardando no seu futuro? Se então você sabe e não faz? E será que sabe? Então questionar isso está aberto para buscar acessos, a leituras, a buscar conhecimento, um curso. Porque conhecimento, gente, não é poder. Se te falaram que conhecimento é poder, isso é uma mentira. O que é poder é sabedoria, é acessar, e sabedoria é acessada. E talvez você fale, você nem precisa saber ler, precisa fazer um curso, precisa fazer tudo para ser sábio na área financeira. Lógico que não, tem gente que nem lê, nem escreve, nem faz nada e é sábio, toma decisões sábias financeiramente. Mas questionar resultados. Experimente doar mais para você ver se você não vai se julgar ser mais merecedor. Experimente ler livro de finanças para você experimentar, talvez fazer a primeira leitura de finanças da sua vida, comprar um livro e ler. Experimente fazer um curso com o Schumacher ou com alguém. Experimente buscar mentores. Experimente ser a pessoa mais educada financeiramente da sua família. Sabe quem é a pessoa que está mais aprendendo aqui hoje? Alguém sabe? Quem é a pessoa que está mais aprendendo aqui hoje? Quem? Eu. Quem mais aprende é quem ensina. Aí está a grande diferença. E não é querendo vangloriar. A Carol já me indicou um monte de gente, uma função de gente. Eu conheci a Dani já tem uns 7 anos, ela não me conheceu. Lá no início do processo, fui gerente da conta dela aqui na empresa. Mais de 7 anos? Não, mais de 7 eu conheço, mas você fez curso comigo, 7. Mas no quarto da empresa tem 9, 8. Então, mas olha para você ver que legal, já me recomendou um monte de gente, já falou assim, um monte de gente falou, se a pessoa está colocando em prática, eu não sei, mas se colocar, não tem como não ter resultado. Por quê? Porque tem gente que permite acessar a sabedoria,
permite buscar o acesso. E aí nós vamos para o nosso sexto princípio, que é acesso à sabedoria. Qual que é o sexto princípio de hoje? Acesso à sabedoria. Vamos para o último princípio. O último princípio tem a ver com isso aí, com essa imagem. E aí eu trago algumas reflexões. João 10:10. Ele veio ao mundo para que tenhamos vida e tenhamos em abundância. Então tudo que não é abundância é disfunção e merece ser tratada. Se você não tem uma vida financeira abundante, você tem que ser tratado. Se você não tem um casamento abundante, você tem que ser tratado. Se você não tem um carro abundante, você tem que ser. A casa abundante, você tem que ser. Se você não faz viagens abundantes, você tem que ser. Tudo tem que ser tratado. E a gente tem que entender o quê? Você tem ensinado outras pessoas? Porque eu tenho certeza que, por exemplo, Irania, Carol, seu nome? Como? Andréia, se ela estiver ensinando para alguém o que eu passo para eles estão aprendendo muito mais do que para quem eles estão ensinando. Tenho certeza absoluta. E quando você acessa a sabedoria, ninguém tira isso de você. Quando você aprende a dirigir carro, você pode ficar 20 anos sem dirigir carro, e 20 anos sem entrar no carro, você vai dirigir. Quando você aprende a andar de bicicleta, você pode ficar 20 anos sem andar de bicicleta. Daqui 20 anos, você subir na bicicleta, você sabe andar. Se você aprende a nadar, você pode ficar 40 anos sem nadar. Se você pular na piscina, você vai saber nadar. Então é isso. E quem ensina, aprende muito mais. Então entender isso é muito importante. E você tem sido uma represa ou um rio? Você tem ficado com conhecimento com você, ou você tem compartilhado ele? Você tem sido tocha ou lamparina? Você tem compartilhado conhecimento com as outras pessoas? Aquilo que você tem registrado na sua vida? Porque isso é muito importante, isso tem a ver com permissão. Se permita ajudar mais, se permita doar mais, se permita ganhar mais, se permita ler mais, se permita estar em ambientes próximos, se permita ser melhor do que você. Você está aqui hoje para ser melhor do que quem? Do que você. Você está aqui hoje para ter um resultado da sua vida financeira melhor do que você já tem. Você não está aqui competindo com ninguém. Nós temos um problema gigante, as pessoas estão comparando muito com o outro. As pessoas estão preocupadas com o que o outro está fazendo e não entendem nem o percurso que o outro tomou. Então entender isso é muito importante. Esteja preocupado em ser melhor do que você. Se permita ser melhor do que você. Se permita ter um conhecimento melhor do que você tem atualmente e ser mais sábio do que você é. E aí, baseado nisso, o nosso sexto princípio de hoje é seja o quê? Abundante. Qual é o nosso sétimo princípio? Seja abundante. Então, só recapitulando. Primeiro princípio de hoje. Vamos falar todo mundo alto. Busque conselheiros certos. Busque conselheiros certos. Segundo princípio. Não seja preguiçoso. Não seja preguiçoso. Terceiro princípio. Esteja preparado para receber talentos. Esteja preparado para receber talentos. Quarto princípio. Não ame o dinheiro. Quinto princípio, seja grato. Sexto princípio, acesse a sabedoria. Sétimo princípio, seja abundante. E baseado nisso, a gente faz algumas reflexões. Por exemplo, para ficar até mais prático, quantas sementes tem numa jabuticaba? Quantas? Duas? Uma? Três? Realmente uma. Você está engolindo ou está plantando a semente? Já começa a questionar. Você já falou que tem semente? Tem. Uma, três, depende. Agora, quantas jabuticabas tem em uma semente? Milhares. Depende. Se caiu na mão de alguém que não engoliu, plantou, e cuidou, 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 depois de 15 anos, numa terra boa, com conselheiros, com direcionamento, vai dar jabuticaba? Sim. Vão te criticar, vão falar que você está doido, vão falar que nem você vai chupar dessa jabuticaba, tudo isso vai acontecer. E talvez não vá mesmo, não. Mas mesmo que você não colha, você vai fazer com que geração da sua família colha. E se alguém for lá e arrancar o pé, você fez sua parte, a vida é assim. Nem sempre vai acontecer tudo do jeito que a gente quer. A gente tem que entender isso na vida também, ser melhor do que a gente, entender essa reflexão, entender a importância do plantio, mas do cuidado. Porque na hora que você começa a guardar dinheiro, vamos supor que você guardou R$100, né? Aí você guardou R$100, rendeu 1%. O
que é a segunda maior rentabilidade real do mundo, tá? Se você acha que é pouco, 1%, é a segunda maior rentabilidade. O americano investe aqui, o japonês investe aqui, o europeu aqui. Não é muito pouco, só R$1 que rendeu. Se fosse 1 milhão, renderia quanto? Então, gente, 10 mil. É a mesma relação. Aí 10 mil é bom, mas você tem 1 milhão, você tem que começar com R$1. Você tem que plantar, você tem que cuidar, você tem que cuidar para colher. E se não for você que vai fazer sua liberdade financeira, vai ser o governo? E o que você tem feito hoje? Para plantar, para que você e sua família tenham um grande resultado na área financeira, porque você veio ao mundo para ter uma vida inteira em abundância. E tudo que não é abundância é disfunção e merece ser. E baseado nisso, mudar de ambiente é mudar de destino. E não é o lugar, é o ambiente. Você pode estar numa casa que ninguém quer aceitar Deus. Pode ser que você nem vá na igreja. Mas você pode aceitar e pode buscar a Deus na sua casa. Você pode estar num lugar que ninguém quer guardar de ninguém. Mas você pode ser aquela pessoa que começa a guardar. A Bíblia fala, não empresta não. Dá. Se puder dar, se estiver dando fruto. Porque se você emprestar e a pessoa não puder pagar, levar embora até a sua. Então entender isso é importante, trazer clareza que, filho, se você parar de aprender logo, você vai esquecer o quê? Mais de 10 mil alunos treinados. Eu tenho certeza que a grande maioria dos alunos que eu treinei pararam de fazer o que tinham que fazer. Tem dúvida nenhuma disso. A maioria para. A maioria das pessoas que compram um livro não lê. A maioria das pessoas que vêm na igreja não colocam em prática. Então isso é a vida é assim. Só que a gente tem que entender que a gente tem que entregar, por mais que grande parte das pessoas não coloquem em prática. Coloquem em prática é profundo, é radical. É desafiador. Imagina você recebendo dinheiro, não sobrando nada e você investindo. Parece loucura no primeiro momento, né? Mas é isso que vai te transformar. É que você está visualizando algo muito melhor. Então entender isso é fundamental. E o homem sensato tem o suficiente para viver na riqueza da fartura, mas o insensato não, porque ele gasta tudo que ele. Então está lá em Provérbios 21:20. Então se eu estou gastando tudo que eu ganho, falando que eu tenho que ganhar mais, você está quebrando o princípio. Além disso, ele veio para que tenhamos a vida e tenhamos em. E além disso, parabéns por permitir estar nesse ambiente. E parabéns por permitir estar aqui hoje buscando esse direcionamento. E se você tentou trazer um amigo que não veio, faz parte da vida. A gente só consegue ajudar quem quer ser ajudado. A gente tem que entender que na vida é assim. A maioria está mais preocupada com o time de futebol, com quem vai ganhar para o presidente, se o Neymar vai para a Copa, com a vida financeira, com a salvação. E a gente tem que entender isso na nossa vida, entender que você veio aqui hoje para quê? Para questionar o que eu estou falando. E se em algum momento eu falei algo que não está na palavra, perdão. Primeiro a Deus e a vocês. Mas tomara que de alguma forma, alguma coisa que eu tenha falado aqui faça sentido. E de alguma forma você sai daqui ciente que você veio aqui para se transformar na pessoa mais capacitada financeiramente da sua família. Para você plantar. E na hora que você estiver plantando, você vai ensinar outras pessoas a plantarem. Você vai ensinar pessoas que querem e não querem plantar. E está tudo certo. E na hora que estiver dando muito fruto, você vai ajudar até quem te criticou. Até quem falou que não daria certo. Porque você veio ao mundo para prosperar, abundar. E essa é uma escolha de poucos, porque em quase 9 anos, gente, toda semana eu faço uma palestra gratuita. Quem tiver interesse em participar, no final eu falo de curso dessa palestra, lá no meu espaço, compra aquela abraça. Preenche lá, mas só preenche se você realmente for. Por quê? Porque minha equipe vai te mandar uma mensagem, vai te mandar as datas, faço um feriado, faço um sábado de manhã, faço um dia de semana, e aí analisa se faz sentido para você buscar esse acesso, buscar esse direcionamento, e depois verificar se faz sentido você se desenvolver financeiramente também. Já treinei milhares de pessoas, nasci em Tabira, tenho uma filha, sou casado com a Débora, trabalhei em banco 17 anos, tenho 9 anos que o meu objetivo é ajudar pessoas na área financeira. E digo com toda sinceridade, o que eu tenho feito, o que eu faço é algo que eu amo, é algo que eu sou apaixonado em fazer. Esse é meu propósito. Deus me colocou no banco de você vai viver bons momentos e maus momentos, e o final foi muito mal, maus momentos.
Eu trabalhei aqui no centro de montagem, tinha vezes que eu vim aqui que eu não sabia nem se eu tinha passado nos radares, tão desesperado que eu estava, que eu tinha que vender produtos que eu não acreditava. E chegou um ponto que eu perdi o emprego. Depois de perder meu emprego, eu não tinha a menor ideia do que eu iria fazer, mas sempre tive reserva, sempre tive caixa d'água. Isso me ajudou a estar nesse momento. Então você fala, Schumacher, você tem como me ajudar? Eu falei, eu tenho certeza que eu tenho, mas desde que você queira ser ajudado. Então entender isso é importante. E tem uma passagem, eu gosto de falar muito com ela, é uma abolicionista que falou isso, Ana Antuno, que diz o seguinte: libertei 1000 escravos, poderia libertar outros 1000 se eles soubessem que eram escravos. Não dá para ajudar quem não quer ser ajudado. A gente tem que entender isso na vida. Talvez tenha pessoas que hoje façam Schumacher, não quero ir lá. O dia que você vier aqui de novo, eu venho, mas não consigo ajudar. Então entender, faz parte da nossa vida a gente ajudar quem quer ser ajudado. E é um espaço maravilhoso, é um espaço que a gente promove um ambiente muito legal, é um espaço de treinamentos. Depois olha no meu Instagram, olha no meu YouTube, para você ver se está sentindo. Eu não estou pertinho da prefeitura de Betim, estou ali na Amazonas. Na época que ele foi lá, era uma salinha pequenininha, agora é uma sala maior. Eu já teve lá depois algumas vezes. E no futuro eu acho que vai ser um andar inteiro, um prédio inteiro. Vocês vão me ver no Espominho, vocês vão me ver no Palácio das Artes, vocês vão me ver em várias cidades, porque eu já aceitei isso. Daqui a pouquinho vocês vão ver meu livro lançado, já era para ter lançado há alguns anos, mas não foi ainda, e tudo tem um propósito. E se fizer sentido, só não deixa de preencher o formulário, porque você não chegou aqui por acaso. A escolha te levará à prosperidade. Muito obrigado, Carol, muito obrigado, Eliane, muito obrigado, André, muito obrigado, pastor. Tomara que de alguma forma tenha feito sentido para vocês. E uma salva de palmas não é para mim, é para vocês que estarem aqui hoje. Parabéns.